No Brasil, o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, é um processo complexo, previsto na Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 1079/1950, Lei do Impeachment. Abaixo estão os principais requisitos e etapas para o impeachment de um ministro do STF. 1. Requisitos constitucionais e legais. Crimes de responsabilidade. O impeachment de um ministro do STF ocorre quando ele comete um crime de responsabilidade, conforme definido no artigo 52, inciso 2º da Constituição Federal e detalhado na Lei nº 1079/1950. Exemplos de crimes de responsabilidade incluem comportamento incompatível com a dignidade, honra e decoro do cargo, alterar por qualquer forma, exceto por via de recurso, decisão ou voto já proferido em sessão do STF, proceder de modo incompatível com a imparcialidade exigida, exercer atividade político-partidária, ser notoriamente negligente no cumprimento dos deveres do cargo, receber vantagens indevidas ou atuar em conluio com interesses escusos. Independência do cargo. Os ministros do STF possuem garantias de vitaliciedade, o que significa que só podem ser afastados por meio de um processo formal de impeachment, exceto em casos de aposentadoria compulsória ou renúncia. 2. Processo de impeachment. O processo de impeachment de um ministro do STF é conduzido pelo Senado Federal, com base no artigo 52, inciso 2º da Constituição Federal. As etapas principais são: 1. Denúncia. Qualquer cidadão pode apresentar uma denúncia fundamentada contra um ministro do STF por crime de responsabilidade. A denúncia deve ser enviada ao presidente do Senado, que avalia se ela atende aos requisitos formais, como identificação do denunciante e descrição dos fatos com indícios de crime de responsabilidade. 2. Análise na comissão especial. Caso a denúncia seja aceita, o Senado forma uma comissão especial para analisar o caso. A comissão avalia as provas e o mérito da denúncia, ouvindo o acusado e testemunhas, se necessário. 3. Julgamento no plenário do Senado. Após a análise da comissão, o plenário do Senado realiza o julgamento, presidido pelo presidente do STF, exceto se o próprio presidente do STF for o acusado, caso em que outro ministro assume. O julgamento requer quórum de 2/3, 54 dos 81 senadores, para aprovar o impeachment. Durante o processo, o ministro acusado tem direito à ampla defesa e ao contraditório. 4. Consequências. Se condenado, o ministro é destituído do cargo e pode ficar inabilitado para exercer funções públicas por até 8 anos. Se absolvido, o processo é arquivado. 3. Requisitos práticos. Provas concretas. A denúncia deve ser acompanhada de evidências robustas que demonstrem o cometimento de crime de responsabilidade. Denúncias genéricas ou sem fundamentação são geralmente arquivadas. Vontade política. Como o processo depende do Senado, é necessário apoio político significativo, já que o impeachment é tanto um processo jurídico quanto político. Independência do Judiciário. O STF é um órgão independente e qualquer tentativa de impeachment deve respeitar os princípios constitucionais para evitar acusações de interferência indevida. 4. Considerações adicionais. Raridade do processo. O impeachment de um ministro do STF é extremamente raro na história brasileira, devido à alta proteção constitucional do cargo e à necessidade de consenso político no Senado. Controle interno. Antes de chegar ao impeachment, o STF pode adotar medidas internas, como processos administrativos ou investigações, para apurar condutas inadequadas de seus membros. Sim, é teoricamente possível o impeachment do ministro Alexandre de Moraes ou de qualquer outro ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, desde que sejam cumpridos os requisitos constitucionais e legais previstos na Constituição Federal de 1988 e na Lei nº 1079/1950, Lei do Impeachment. No entanto, a viabilidade prática depende de fatores jurídicos e políticos específicos.
Abaixo, explico os pontos principais aplicados ao caso. 1. Requisitos jurídicos. Para que o impeachment de Alexandre de Moraes seja iniciado, é necessário que haja uma denúncia fundamentada. Qualquer cidadão pode apresentar uma denúncia ao presidente do Senado Federal, apontando um crime de responsabilidade cometido pelo ministro. Exemplos de crimes de responsabilidade, conforme a Lei nº 1079/1950, incluem atos que atentem contra a Constituição, a probidade administrativa, a imparcialidade judicial ou o decoro do cargo. Exemplos concretos: abuso de poder, decisões que violem direitos fundamentais de forma clara e comprovada ou condutas incompatíveis com a função de ministro do STF. A denúncia deve conter provas ou indícios robustos do crime de responsabilidade. Denúncias genéricas ou baseadas apenas em descontentamento com decisões judiciais tendem a ser arquivadas. Processo no Senado. A denúncia é analisada pelo presidente do Senado, que decide se ela é válida para prosseguir. Se aceita, uma comissão especial no Senado avalia o caso, colhendo provas e ouvindo o acusado. O julgamento final ocorre no plenário do Senado, presidido pelo presidente do STF ou outro ministro se o acusado for o presidente do tribunal. É necessário o voto de 2/3 dos senadores, 54 de 81, para aprovar o impeachment. 2. Contexto específico de Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes tem sido alvo de controvérsias, especialmente por decisões relacionadas a investigações sobre desinformação, fake news e ataques à democracia, como o inquérito das fake news e atos antidemocráticos. Críticas a ele, frequentemente levantadas em redes sociais e por figuras públicas, incluem alegações de abuso de autoridade, censura ou decisões que extrapolariam suas competências. No entanto, para que essas críticas se transformem em um processo de impeachment, seria necessário comprovação de crime de responsabilidade. Críticas genéricas ou discordâncias com suas decisões judiciais não são suficientes. É preciso demonstrar, com evidências concretas, que ele cometeu um ato que se enquadre como crime de responsabilidade, como violação clara de direitos constitucionais sem justificativa legal, atuação com parcialidade comprovada ou interesse pessoal, comportamento que comprometa a dignidade do cargo. Exemplo de discussões recentes. Segundo informações disponíveis na web até agosto de 2025, denúncias contra Alexandre de Moraes já foram apresentadas ao Senado, mas muitas foram arquivadas por falta de fundamentação jurídica sólida ou por serem consideradas genéricas. Por exemplo, denúncias baseadas apenas em decisões judiciais controversas, como ordens de prisão ou bloqueio de contas em redes sociais, geralmente não prosperam, pois decisões judiciais, mesmo polêmicas, estão sujeitas à revisão por vias judiciais, como recursos, não por impeachment. 3. Viabilidade prática. Apoio político. O impeachment de um ministro do STF exige forte apoio político no Senado, o que é difícil de alcançar sem consenso entre diferentes partidos. A atual composição do Senado, em 2025, inclui uma diversidade de posicionamentos políticos, e a aprovação de 2/3 é um obstáculo significativo. Independência do STF. O Supremo é um poder independente, e tentativas de impeachment podem ser vistas como pressão política indevida, o que pode gerar resistência tanto no judiciário quanto na sociedade. Histórico. Nunca houve um impeachment de ministro do STF na história do Brasil, o que demonstra a dificuldade prática de tal processo. A última tentativa significativa contra um ministro do STF, como as denúncias contra Moraes em 2021 e 2022, não avançou.